Graça e paz, queridos, estamos em mais um episódio do Mindset Cristão com a série Santidade. Eu já quero começar esse vídeo, primeiramente, pedindo para você, se você está recebendo mais de Deus, se você está sendo edificado através dessa série, curte esse vídeo, comenta o que Deus já falou contigo, que Deus já te direcionou através desses episódios. E compartilhe esse vídeo pelo menos com 3 pessoas, para que não só a sua vida seja edificada, mas também a vida de outras pessoas através dessa série. Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um episódio, por mais um momento, Senhor, que nós vamos ser edificados através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha gerar frutos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O fruto de hoje que nós vamos receber através da santidade é a autoridade espiritual. No Éden, o homem ele tinha autoridade espiritual. Ele tinha autoridade não só espiritual, mas também sobre toda a criação. Deus ele derramou sobre a vida de Adão a autoridade sobre toda a terra. Adão ele dava nome aos animais, ele governava sobre a terra e Deus ele os abençoou. E Deus ele disse para eles, lá em Gênesis, ele falou o seguinte: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Lá em Gênesis, o Senhor ele deu essa autoridade, deu essa palavra ao homem. Como a gente já comentou nesses episódios, que existiu uma atitude que acabou tirando todos esses frutos sobre o homem. O homem, quando ele deixou o pecado dominar a sua vida, a autoridade que ele tinha foi toda embora. Porque justamente essa autoridade, ela vinha de sua aliança com Deus. A sua aliança com Deus era o que trazia toda essa autoridade sobre ele. Era o que deixava aquela autoridade estar sobre o homem. Mas quando o pecado entrou, tudo isso foi perdido. Todo esse privilégio foi perdido, foi jogado no lixo, foi jogado para fora da vida deles, Deus, ele tirou a autoridade quando o pecado, ele acabou dominando a vida do homem. E assim acontece na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, elas deixam o pecado dominar a sua vida, elas deixam o pecado guiar a sua vida, elas deixam os desejos carnais guiar as suas atitudes, os seus pensamentos, tudo que ela vai falar, mas muita gente acaba querendo a autoridade no mundo espiritual. Elas querem ter autoridade espiritual, mas infelizmente elas não querem pagar o preço, elas não querem ter um compromisso com a santidade. As pessoas elas querem ter autoridade espiritual, mas elas não querem ter um compromisso de viver uma vida em santidade. As pessoas elas querem autoridade para expulsar demônios. As pessoas elas querem autoridades para liberar palavra profética sobre a vida de outras pessoas e sobre a vida até mesmo delas mesmas. As pessoas elas querem autoridade espiritual para poder orar e ver milagres sobre a vida de outras pessoas, sobre a vida delas mesmas, sobre a vida da sua família, sobre a vida de outros amigos, irmãos, das suas igrejas. Elas querem ter a unção de Deus sobre a sua vida, elas querem prosperar no seu ministério, elas querem ser usadas por Deus. As pessoas elas querem literalmente a autoridade espiritual sobre a sua vida, mas infelizmente elas não querem ter o compromisso com a santidade. Mas a verdade que infelizmente nós temos que saber é que o mundo espiritual, ele reconhece quem deixa Deus comandar a sua vida. É quem é separado. O mundo espiritual, ele reconhece quem deixa o Senhor controlar as suas atitudes. É quem está se santificando para Deus. É quem está separado do mundo. Vivendo no mundo, como eu falei, no último episódio, mas separado para as coisas de Deus. É quem deixa Deus habitar na sua vida. É quem deixa Deus comandar tudo
todas as áreas de sua vida. O mundo espiritual, ele acaba reconhecendo quem literalmente vive em santidade. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 14 e 15, a palavra diz: os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu, sumo sacerdote. Olha só o que a palavra está falando. E no versículo 15 diz: mas o espírito maligno lhes respondeu. Olha só, o espírito maligno falando com eles. Disse o seguinte: olha, eu conheço a Jesus. Olha, eu sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Em outras palavras, mas e vocês? Quem é mesmo vocês? Né? O espírito maligno perguntou, questionou a eles. E aí, e vocês? Quem são vocês? Ou seja, o inferno, ele reconhece quem anda em santidade. O inferno, ele reconhece quem está e quem não está em santidade. Nós temos uma história na Bíblia de um cara que é inspiração para todos nós. José, ele era um jovem com promessas grandes. José, ele recebeu um sonho de Deus, onde Deus falou com ele, literalmente. José, ele tinha grandes promessas sobre a sua vida, mas ele teve que passar por um processo horrível. Ele teve que passar por um teste real de santidade e identidade. Foi literalmente quando a esposa de Potifar seduziu a ele. A esposa de Potifar chamou ele para que ele pudesse adulterar junto com ela. Ele poderia ter aceitado a proposta da esposa de Potifar. Ele poderia ter falado: eu vou porque, olha, não tem ninguém aqui mesmo, ninguém vai ver. Ele não poderia ter cedido, ele poderia ter aceitado a proposta da esposa de Potifar e ter falado: não tem ninguém aqui da minha família, não tem ninguém aqui conhecido, o teu marido não está conosco, a gente está longe de tudo e longe de todo mundo. Então, eu vou aceitar a sua proposta. Eu vou aceitar fazer o que você está me pedindo. Ele poderia ter aceitado e ter falado isso, mas só que ele disse outras palavras. Sabe o que foi que José ele respondeu? Ele respondeu dizendo o seguinte: olha, como que poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Olha só a fidelidade de José. José, ele era um cara que mesmo diante das propostas, ele continuava buscando estar em santidade. Mesmo ele passando por momentos difíceis, ele precisava se manter em santidade e buscava estar em santidade. Essa passagem está em Gênesis, no capítulo 39, versículo 9. E lá a gente vê como José se permaneceu em santidade. E isso é santidade. Aquela atitude dele representa a santidade na prática. Porque santidade é ter a chance de você pecar, é ter a chance de você errar, mas não por medo das consequências, mas por temor a Deus, ele escolhe não pecar. Ele escolhe não desagradar ao Senhor. Não por medo do que poderia acontecer, mas por temor a Deus. E isso é santidade. É quando nós dizemos não para o pecado, fala: não, eu não vou cometer isso. Eu não vou executar isso, porque se eu fizer, eu vou desagradar ao Senhor. Eu vou entristecer o Espírito Santo. E se eu perder a presença do Espírito Santo, eu vou sair da santidade. Olha, José, mesmo preso, ele continuou tendo acesso à presença de Deus. Isso é muito importante. José, mesmo preso, ele continuou tendo sonhos, ele continuou tendo revelação, ele continuou interpretando sonhos. Ele foi levantado ao governo daquela época. Então, mesmo diante de todas as dificuldades, de todo o processo,
ele ainda tinha a presença do Pai e Deus ainda continuava derramando autoridade espiritual sobre a vida dele. E você sabe o porquê que ele, mesmo diante daquele processo, ele ainda continuava tendo autoridade espiritual? Porque Deus, ele sabia que José era fiel a ele. E eu tenho certeza que Deus, ele pensava, esse daí é confiável. Esse daí tem base. Esse daí tem identidade. Esse daí sabe o que quer da vida. Esse daí é santo. Esse daí é separado. E tem muita gente com dom, mas sem autoridade espiritual. Tem muita gente que fala bonito, mas sem autoridade espiritual. Tem muita gente que canta, tem muita gente que louva, mas sem autoridade espiritual. Tem muita gente que prega, tem muita gente que fala da palavra de Deus com uma forma talentosa, cheia do dom, mas sem autoridade espiritual. É algo que você precisa saber. O mundo espiritual, ele não reconhece. Ele não reconhece o dom. Ele não reconhece o talento. Porque o dom, ele pode até impressionar as pessoas. O dom, ele pode até gerar emoção nas pessoas. O dom, ele pode até chamar a atenção das pessoas. Mas a autoridade espiritual, ela só vem da intimidade. E a intimidade exige santidade. Você precisa ter esse conhecimento e lembrar disso todos os dias, porque a santidade ela só vem quando você tem intimidade com Deus. É quando você é íntimo que Deus, ele vê a sua fidelidade e derrama a unção sobre a sua vida. A autoridade espiritual, ela não está no volume da sua oração. Ah, eu oro 12 horas por dia. Eu subo o monte todas as noites, todos os dias. Ah, não, Igor, eu faço jejum 7 dias por semana. Você precisa entender que a autoridade espiritual não está nisso. Não está no volume da sua oração, não está na quantidade de horas que você faz jejum. Não está na emoção da palavra que você transmite. Ela está na vida que você vive quando ninguém está olhando para você. A autoridade espiritual, a santidade, está na vida que você leva quando ninguém está olhando para você. É quando ninguém está vendo as suas atitudes que a santidade ela é revelada, assim como foi na vida de José. Ninguém estava perto dele, da esposa de Potifar, mas mesmo assim ele se manteve firme, porque santidade é o que você faz quando ninguém vê. Mas eu quero que você entenda, mesmo que ninguém está vendo, o céu está observando e o inferno ele respeita a atitude daquele que se mantém na santidade, daquele que se mantém direcionado debaixo da palavra de Deus. Eu quero que você repita aí onde você está. Eu quero que você repita aí onde você está. Santidade não te faz famoso aqui na terra, mas ele te faz ser reconhecido no céu e temido no inferno. Porque quando você tem a santidade, você recebe a autoridade espiritual sobre a tua vida. E eu quero encerrar pedindo para você, se Deus falou contigo, comenta aqui. Comenta o que Deus ele falou contigo nesse episódio. Eu tenho certeza que o Senhor ele falou com você através desse episódio. Comigo, Deus ele edificou muito. Principalmente no momento quando eu estava formulando essa mensagem para poder entregar para você. Eu tenho certeza que Deus ele falou contigo. Então, expressa, comenta aqui no vídeo abaixo e abençoa a vida de outras pessoas compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Envia, compartilha. É uma missão aí para você. Compartilha com pelo menos 3 pessoas essa mensagem. Que Deus ele possa continuar edificando a sua vida e a vida de outros.
através dessa série. Eu quero finalizar orando para que Deus ele possa derramar o fruto da autoridade espiritual sobre a sua vida. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te consagrar, Deus, a nossa vida. Deus, nós queremos estar sempre em santidade, buscando a tua presença, Senhor. Nós sabemos que a autoridade espiritual ela é derramada quando nós estamos em santidade. E o homem acabou perdendo a autoridade quando ele deixou o pecado entrar na sua vida e dominar a sua vida. E nós não queremos, Pai, que o pecado ele venha dominar a nossa vida. Nós queremos, Pai, que o teu Espírito ele venha dominar sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo venha dominar, Deus, e usar a nossa vida todos os dias. Deus, que o Espírito Santo venha derramar sobre a nossa vida, através da santidade, a autoridade espiritual. E que a gente venha ser conduzido todos os dias pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.